Paz seja convosco. Bem-vindos a mais um devocional. E hoje é o 13º dia do nosso devocional da família cristã. E hoje eu quero trazer esta palavra para todos, tá? Uma palavra sobre a mulher, mas é uma palavra para todos. Amém? E eu quero ler no Salmo 139, versículo 14. Vamos ler? Amém? Salmo 139, pegue sua Bíblia. Amém? Vamos ler. Não se aparte desse livro, tá bom? Salmo 139, 14. Diz assim: Eu te louvarei, Senhor, porque de um modo assombrosamente maravilhoso fui formado. Eu quero introduzir dizendo que nós vivemos hoje numa época que muitas pessoas afirmam que homens e mulheres são apenas versões diferentes da mesma coisa. E essas diferenças, elas são tratadas como irrelevantes. E aquilo que durante muitos séculos foi visto como uma riqueza da criação de Deus, passou. E hoje é visto como algo que precisa ser apagado. A criação de Deus, hoje a sociedade busca descaracterizar isso, apagar isso, tá? Minimizar isso e desconstruir, sabe? A criação perfeita de homem e de mulher. Mas nós vivemos na perspectiva da Bíblia. E o que a Bíblia nos mostra? Que Deus criou homem e mulher com igual valor, tá? Com igual dignidade. Ambos têm total importância, igual importância diante de Deus. Só que Deus não criou os dois iguais em tudo. Deus criou cada um com as suas características, suas sensibilidades e suas contribuições únicas. E essas diferenças, elas não são defeitos. Essas diferenças são partes da beleza da criação. E quando a gente compreende isso, a gente deixa de competir. Essa é a verdade. E começamos a valorizar aquilo que Deus colocou tanto no homem quanto na mulher. Primeira diferença que a gente vai ver hoje, tá? É que Deus deu à mulher uma sensibilidade especial. As pessoas falam aí de sexto sentido, mas Deus deu uma sensibilidade especial. E a psicologia já mostra, tá, que as mulheres, elas apresentam sim uma percepção emocional maior e uma maior capacidade de identificar sentimentos e necessidades das pessoas que estão ao redor. E isso ajuda a explicar muitas coisas que as famílias conhecem bem. A gente sabe que as mulheres, elas frequentemente, elas percebem uma preocupação antes que ela seja verbalmente expressada. As mulheres, elas percebem uma tristeza escondida. As mulheres percebem quando alguém precisa de apoio. O que muitos chamam de sensibilidade, Deus transformou em uma ferramenta poderosa para quê? Para cuidar, para acolher e fortalecer pessoas. Isso é lindo. Segunda característica que a gente vê de diferença, olha só. Deus deu à mulher capacidade de gerar vida ao seu redor, tá? E quando a gente pensa em gerar vida, a gente lembra da maternidade. Mas não é só isso, vai muito além da maternidade, tá? Porque as mulheres, elas geram também esperança, elas geram fé, elas geram coragem, elas geram confiança. Elas entram em ambiente e fazem pessoas acreditarem novamente.
Deus realmente deu para a mulher influência extraordinária para nutrir, desenvolver e encorajar todos aqueles que estão ao seu redor. Isso é lindo. Terceira coisa que a gente vê que Deus colocou na mulher. Deus deu para a mulher uma força diferente. Muitas vezes a gente pensa nisso como força e poder físico, mas existe uma diferença entre uma força silenciosa que sustenta realmente famílias inteiras. O que é isso? É a força da perseverança, força da oração, força de continuar acreditando quando tudo parece realmente muito difícil. A gente vê muitas mães e avós que permanecem de joelhos quando todo mundo já desistiu, não é verdade? E essa força, ela não faz barulho, mas ela muda histórias. Exatamente isso. Quarta diferença que Deus colocou na mulher. Deus deu à mulher o dom de construir relacionamentos. A mulher sábia tem uma capacidade especial de aproximar pessoas. Mulheres, elas têm esse poder de criar vínculos, de promover reconciliação, de fortalecer amizades. Mulher, ela une gerações, por isso que Provérbios diz que a mulher sábia edifica uma casa, tá bom? Então veja o que ele está dizendo sobre edificar uma casa. É tudo isso que eu tô falando para você, tá? E não é só sobre paredes, não. É sobre relacionamentos saudáveis. Quinta diferença que Deus colocou na mulher. O maior tesouro da mulher está em Deus. Nenhuma dessas qualidades que eu falei alcança um propósito completo sem Deus, tá? A mulher que diz lá em Provérbios 31, ela não foi elogiada só pela sua riqueza, pela sua beleza ou pela sua posição social. Ela foi elogiada porque ela temia a Deus. A sabedoria dela vinha de Deus. A sua força vinha de Deus. Sua identidade estava em Deus e continua sendo assim hoje. Amém? Olha só, que eu vejo de tudo isso, tá? Você não é fruto do acaso. Você foi criada pelas mãos de Deus. A sua sensibilidade tem um propósito. Sua influência tem propósito. Seu cuidado tem propósito. Mas o Criador continua afirmando que você foi formada de maneira admirável e maravilhosa. Então, mulher, não tenha medo das características que Deus colocou em você, tá? Elas não diminuem o seu valor. Elas revelam a beleza do projeto divino e perfeito de Deus para a sua vida. Então, olha só, desafio de hoje. Agradeça a Deus por uma característica feminina que Deus colocou em você. Você sabe qual é uma característica diferente e especial que Deus colocou em você, tá bom? E use essa qualidade para abençoar alguém hoje. Amém? Vamos orar? Aleluia, glória a Deus. Vamos orar. Senhor amado de bondade, muito obrigado porque o Senhor criou cada mulher de forma única e especial. Ajuda-nos a valorizar o teu propósito nas nossas vidas, que possamos usar nossas sensibilidades, nossa força, nossa fé e nossa influência para glorificar o teu nome e abençoar pessoas ao nosso redor. Em nome de Jesus nós oramos.
Amém. Aleluia. Glória a Deus. Uma frase do dia para você. Quando uma mulher descobre quem Deus a criou para ser, ela deixa de buscar a aprovação do mundo e passa a viver o propósito do céu. Amém? Não deixe o mundo ou uma pauta progressista descaracterizar tudo isso, toda essa beleza das diferenças entre homem e mulher, e viva isso para a glória de Deus. Deus abençoe a sua vida e até o próximo devocional, em nome de Jesus.